Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech, e o aparelho em questão é um Samsung A12. No caso, o cliente informa o que a respeito do aparelho? Que o celular ele teve uma queda, apresentou algumas listras e apagou. Após isso, ele ligou, funcionou novamente normalmente, foi levado para assistência para fazer a troca da película e após a aplicação da película, o celular desligou. Nos testes de assistência, foi feita a ativação da bateria, porém o celular não apresentou nenhum sinal de vida. Então essa característica do celular ele apresentar listras, normalmente está associado ali para o lado do PMIC do processador após uma queda. E quando o celular tem uma queda, a gente suspeita principalmente de uma falha de solda ou trilha rompida. Normalmente, essas listras elas são bem características de processador, mas a gente vai analisar aqui o aparelho para tentar chegar na conclusão se é processador do PMIC. A gente já sabe que no caso é uma falha de solda. Então vamos lá, o celular ele já está preparado aqui. Quando coloca ele para carregar, apresenta o consumo bem baixo e não tem imagem alguma. Ele também não é reconhecido no PC. Certo? Então quando tenta ligar ele, então ele está conectado na fonte. E tá aí, quando tenta ligar não tem consumo nenhum, ele fica zerado. Nenhum. E o que a gente vai notar agora? Desconecta da fonte. E vamos colocar ele para carregar. Se for pressionado a região do PMIC, olha como o consumo altera. No caso, ele está para um consumo ali de 1,74 agora. Certo? Já mudou o comportamento dele. No caso, a tela tá toda arriscada também, A grande problemática aqui é descobrir se a falha de solda está no PMIC ou se ela está no processador. Mas é bem provável que esteja no PMIC. Certo? Então a gente vai seguir um procedimento de manutenção para determinar onde está a falha e, de acordo com o julgamento, realizar o procedimento de rebale. Então é isso, a gente acabou de determinar onde é que estava a falha de solda. Como a gente fez isso, a gente removeu a blindagem de onde estava o PMIC e aqueceu somente o PMIC. Normalmente o que a gente costuma fazer? Fazer um ME com a estação de ar. Só que com a estação de ar, a sua capacidade de controle da região afetada, de você direcionar exatamente para onde você quer, ela é um pouco menor, porque como o ar ele não vai cair não necessariamente aonde você aplicou, entendeu? Ele dissipa em outras partes, ele afeta outras partes. Então com a ponta de ferro de solda, você encosta ali no componente, no circuito integrado que você quer testar. É óbvio que isso não se aplica para uma CPU, por exemplo, porque a CPU ela é muito grande, mas para um PMIC isso aplica. Então o que a gente faz? A gente encosta a ponta do ferro de solda, esse componente ele vai aquecer. Quando ele aquecer, a esfera vai dilatar e a falha de solda que você tiver ali, vamos dizer assim, naquele primeiro momento, ela não vai se manifestar, certo? E você consegue analisar o comportamento do aparelho depois, em decorrência dessa ação. Aí você faz a interpretação, que no caso
é um tanto clara, que no caso é uma falha de solda no próprio PMIC. Mas a tela também já está toda chuviscada, né? Então a gente vai fazer o rebalho do PMIC, que provavelmente é ele o problemático. E observar o comportamento do aparelho após o procedimento. Tá cheio de risco a tela. Por quê? Porque a gente aqueceu também pouco o PMIC, certo? Durante um período bem pequeno. Dependendo do problema que tiver, após o ME, né, ou aquele pequeno aquecimento, ele se manifesta muito rápido, ou falha. Então é isso, pessoal. No caso, o aparelho já está ligando, né? A gente tentou aquecer uma região bem específica para quê? Para controlar essa temperatura e realmente descobrir se a falha, né, a falha de solda, ela estava no processador ou no PMIC. E qual foi a estratégia que a gente utilizou? Utilizou a própria ponta do ferro de solda para aquecer uma região bem específica, que no caso era o PMIC. Assim que a gente aqueceu o PMIC, qual foi o comportamento que a gente teve, né, em decorrência desse processo? O aparelho já começou a carregar e apresentou a imagem sem chuvisco inicialmente, né? Assim que a gente colocou o cabo, ele já mudou o comportamento dele. Sendo que antes, quando colocava o cabo, ele não tinha esse comportamento, certo? Então, quando o aspecto geral do celular ele começa a mudar, então precisa ser feita a análise, né? Por que está ocorrendo essas mudanças, certo? Então, depois que foi aquecido, o celular ele já iniciou ali, né? Ele já começou a carregar, porém apresentou chuvisco na imagem, né? Logo em seguida, até pelo fato de a gente ter aquecido o PMIC dele por um período de tempo bem pequeno, certo? É só para a gente começar a observar a mudança. Teve mudança, então tem que ver como que ocorreu essa mudança, né, para realizar a interpretação disso. Então a interpretação que a gente fez era o quê? Uma falha de solda no PMIC. Porque a falha de solda poderia estar no PMIC ou no processador, né? Poderia ser uma trilha rompida, um pad rompido, né? Mas enfim, na análise aqui, né, a gente partiu do pressuposto de que era uma solda. Então a gente dilatou as esferas exatamente do PMIC para observar o comportamento. Né? Se a gente fosse fazer isso com o processador com ferro de solda, é pouco provável que daria certo, porque a área do processador ela é muito grande. Então o que a gente teria que usar? A estação de ar. Porém, quando se utiliza a estação de ar, é bem provável que a gente aquecesse a placa, vamos dizer assim, como um todo. É óbvio que ela não aquece como um todo, né? Mas o calor iria dissipar com maior facilidade para outros setores onde a gente não queria que isso ocorresse. Então a gente fez exatamente no PMIC.
E após o rebalem do PMIC, o celular ligou, tá funcionando aqui. Certo? Não é porque o celular ligou que ele está pronto, como a gente sempre informa. O celular vai precisar passar por checklist, vai ter o processo de finalização da placa, enfim, né, todo o procedimento padrão que precisa ser executado. Mas, em primeiro momento, a gente pode dizer que o reparo foi um sucesso, porque a gente viu que a mudança de comportamento ela é bem grande. Por exemplo, de um estado de um aparelho que não ligava, agora o aparelho liga. Entendeu? Então a gente faz toda a interpretação desses procedimentos, né, para garantir a qualidade do processo. Além do mais, o celular ele tem um período de garantia, né, porque qualquer problemática que tiver em relação a isso, tem esse período, né, vamos assim, de proteção aí, que é para garantir o processo mesmo, para não ter problema nenhum relacionado. Então é isso, a solução existe.